Olá, 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 gente! Olha aqui, vamos continuando com a nossa leitura fantástica, o Evangelho de Lázaro, de Orígenes Lessa. Então, em todos os vídeos da série, é só você olhar aí a playlist, eu estou deixando a bibliografia do Orígenes Lessa, como é, o que ele escreveu, um baita de um escritor que está um pouco abandonado por esses tempos. Mas olha, a intenção é, dentro do possível, ressuscitar, assim como Lázaro ressuscitou, ressuscitar do ponto de vista literário, né? O Orígenes Lessa para nós, pobres mortais. Vamos lá então, ó. Estou na página 72, vamos dar mais um passo aqui, é aquilo, né? Todo dia um pouco numa leitura não linear, uma leitura que eu vou conversando com você. Vamos para a página então 72 e agora vamos para o capítulo 44. Estamos indo, relembrando, este livro tem 88 páginas. Então estamos nas 72, estamos caminhando. Mais 18, né? Não? É, pouco mais. Vamos lá, gente. 16, né? Se eu fiz a conta certa. Vamos lá. Um dia eu me abri com um dos maiores discípulos do mestre. Então ele está rememorando, né? Não está mais naquele tempo atual, porque acredito que os discípulos do mestre já todos se encaminharam quando ele está escrevendo isso aqui. Mas ele diz o seguinte: um dia eu me abri assim um pouco mais com um dos maiores discípulos do mestre, que sempre teve comigo um carinho especial. Parecia conhecer as minhas fraquezas, observar as minhas vacilações e devia saber nas dúvidas que devoravam, das minhas dúvidas que devoravam. Não tocava no assunto, não. Ouvia-me com paciência e via com tristeza atrás dos meus olhos e das minhas palavras. Sempre que os acasos da vida o permitiam, ele achava tempo de se entreter comigo em longas conversas. Continuas dando seu testemunho, Lázaro? Eu sou um ingrato. Respondi, eu não merecia o que ele fez por mim. E eu, por acaso, mereço? Mas ele não te ressuscitou? Disse eu. O velho discípulo sorriu. Essa foi a menor coisa que ele fez por ti. A menor? Ele não morreu na cruz? É muito mais. E como quem ensina uma criança, ele disse: a tua ressurreição apenas te devolveu uma vida passageira. Confesso que estremeci, ele continuou, mas a ressurreição de Cristo te devolveu a vida eterna. A ti, a mim e a todos os que aceitarem o seu evangelho. A sua voz tinha uma extrema doçura. Eu compreendo os teus problemas. Esquece a tua morte, pensa em Cristo. Cristo esquece a tua ressurreição, volta-se para a ressurreição de Jesus. É isso que importa. Eu senti que podia falar que devia. Cristo morria em mim todos os dias. Cristo era derrotado em mim todos os dias. Vergonha era dizê-lo, mas devia. O pecado me sufocava. Minha natureza má me dominava. Tens orado? Eu oro todos os dias, mas até nas minhas orações eu sou assaltado. Quando dou acordo de mim, meu pensamento está longe. A mulher? Também. O ancião ficou sério. Por que não te casas? A primeira mulher que amei ficou fiel ao Lázaro que morreu. E não amaste outra? A segunda me achou indigno porque lhe ocultei que Cristo me havia ressuscitado. Só Cristo sabe perdoar, disse ele pensativo. Eu talvez não te perdoasse também. E depois? Amor não tem sido, mas... Novo silêncio. Casa-te. Não é bom que o homem esteja só. Está no Gênesis. Antes casar que abrasar-se. É o conselho de Paulo. Ajoelhou-se comigo e orou. Pouco tempo depois eu me casava. Oxalá eu nunca tenha sabido que um dia eu abandonei a minha companheira e fui para Corinto,
onde recebi o merecido castigo. E voltei para casa, onde fui novamente castigado. O desgosto ia levar a companheira que eu não merecia. Ele casou então, hein? Página 74, capítulo 55. Eu sei que estás horrorizado comigo, Onésimo. Horror, talvez não compaixão e espanto, não é verdade? Vejo a cada passo que os teus olhos se mareiam de lágrimas. Até Cristo chorou por mim. Eu sou vil matéria, bem mais vil do que podes supor. Eu concordo, hás de concordar também, Cristo fez muito mais do que livrar-me da morte, a minha. Ele morreu por mim. E por mim venceu a própria morte, a sua, mas eu continuo morto. Às vezes chego a pensar que foi em vão. Não a minha ressurreição, pobre de mim, mas a de Cristo. Pelo menos para mim, porque o meu corpo de morte, quem me livrará desse corpo de morte, exclamou Paulo mais uma vez, né? Continua mergulhado no mal. Falei-lhe da carne, que tantas vezes me afasta de Cristo, que me devora e persegue até nesta altura da vida ou da morte. Mas isso talvez seja também o menor dos meus pecados. Já revelei muita coisa. Horas ficaria contando. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Na minha experiência, fraco é o espírito. Descia a muitas profundidades. Algumas vezes fui salvo à beira do abismo, mas se não desabei, já caíra em pensamento na fraqueza do meu coração. Contei que, voltando do meu encontro com Débora em Gadara, eu me dei conta do pecado de omissão. Não dera o meu testemunho ao rabino, que pouco depois morreria sem ter conhecimento do milagre que vivia na minha carne. Temeroso de recair no mesmo crime, comecei a falar a tempo, fora do tempo, a propósito e sem propósito. Naquela época eu atravessava as maiores dificuldades, passava até fome. Um dia chegou até mim um certo Barnabé que vivera às voltas com a magia e praticava aparentes milagres que enganavam o povo. Conheceu a pregação de Paulo e se converteu e andava pelas igrejas como um homem novo. Dando comigo numa aldeia onde eu contava a alguns pastores, num encontro eventual, o meu milagre, ele me chamou à parte, palavras untuosas, fala mansa. Estava maravilhado, entusiasmara-se com o meu testemunho. Apenas achava que eu não sabia tirar efeito das minhas palavras para melhor impressionar e converter os estranhos. E foi encaminhando a conversa num jeito envolvente. Aliás, ele me considerava um injustiçado. A igreja não me dava o devido valor, ocupava algum ponto eminente, quer dizer, não tinha destaque nenhum, né? Figurava entre os apóstolos? Não. Davam-me a atenção que merecia alguém distinguido como um dos maiores milagres do mistério divino? Barnabé não ignorava a minha situação, não tinha às vezes o que comer. Os apóstolos? Seria ciúme? Não me convidavam para as suas viagens, para que eu tomasse a palavra ao seu lado e contasse às assembleias de crentes o milagre assombroso. Eram recebidos como mensageiros de Deus, como anjos na terra, pescadores, homem do povo, gente sem instrução, a maior parte analfabetos de ínfima origem. Eles gozavam agora uma posição que antes nunca haviam conhecido. É interessante, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Os apóstolos ganharam uma certa fama naquela época. Será que aconteceu? Será que continuaram a obra de Cristo ou, né, deram uma arquejada? E estavam aos poucos se embriagando com as alegrias de um poder nascente. Sim, porque eles tinham poder. Agora tinham multidões pendentes de suas palavras, ditavam leis, doutrinavam de alto,
recebiam pomposas ofertas. Havia famílias que vendiam todos os seus bens e os colocavam como holocausto a seus pés, para que deles dispusessem a seu bel critério. Parece alguma religião, ou as religiões que eu conheço. Era a embriaguez do poder muito humano, perfeitamente compreensível. O homem é fraco, mas não era justo, porque não apresentavam diante dos interessados, dos ainda hesitantes, um argumento que poderia ser decisivo. Longe de Barnabé querer prejulgar, não julgueis para que não sejais julgados. Talvez fosse involuntária a injustiça, talvez a omissão fosse inconsciente, ditada pelo receio da ascensão de um gigante entre os fiéis. Ou às vezes também, né, pensando bem, pode ser que os apóstolos, com medo do, 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 do grande milagre que Lázaro tinha tido, ele tomar uma posição assim maior que a deles, apóstolos, né? Pode ser humano, gente, ser humano. Continuando, porque Barnabé estava firmemente convencido de que era para ser um gigante da igreja futura que Jesus me ressuscitara. Um baluarte da fé, uma coluna da igreja. Tu tens seguramente uma grande missão, dizia ele. Nasceste, ou melhor, renasceste para ser um dos esteios do Evangelho no mundo. Eu sempre me considerava pequenino, sabia-me pequenino e vil. Doíam-me na carne as minhas fugas, a minha covardia, a minha indignidade, acima de tudo as minhas dúvidas. De modo que, sem eu perceber, foi me envolvendo, foi me fazendo bem, deu-me forças novas à opinião de Barnabé. Com humildade ouvia, e com remorso e tristeza, mas agora com uma nova esperança. E assim, estamos na página 79, terminamos esse capítulo. Vou voltar para não ficar muito longo esse vídeo, voltar no próximo vídeo aqui com a continuidade deste livro maravilhoso. Veja que interessante que o Barnabé deu uma outra visão para ele. Né? Você deveria ter tido mais destaque. Só que eu acho que ainda há tempo dele ter o seu destaque, não é? Vamos ver se isso vai acontecer nos próximos capítulos que eu virei aqui para gravar para você. Valeu? Fique aí, fique firme, deixe seu recado e até o próximo vídeo. Até mais!